Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Ainda mais nesse período agora, né? Todo mundo está se cuidando aí. Fiz aqui um pequeno vídeo explicando como que é a solução de um exercício de estatística de grande conjunto de dados agrupados, onde o n é maior que 30. Ok? Vamos lá. Os pesos de uma amostra de peças estão representados nesse histograma aqui. Tem aqui quantidade de peças e os pesos. Pede-se a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação, mediana, moda, amplitude e o primeiro quartil. Eu trouxe para cá aquele gráfico para explicando como é que faz aquela tabela, né, com as informações necessárias para ser utilizada nas equações. Nós temos aqui 4 classes. São essas aqui, ó. De 10 a 15 é uma classe, de 15 a 20 é outra, de 20 a 25 é outra, e 25 a 30 é outra. Então, você coloca o número de classes. Muito bem. Depois, o limite inferior, o limite superior. De 10 a 15, 15 a 20, como eu disse. Faz a contagem. De 10 a 15, você tem 4 elementos. De 15 a 20, você tem 12. De 15 a 20, você tem 12 lá em cima, ó, ok? De 20 a 25 é 8, 20 a 25, 8, 25 a 30, nós temos aí 16, 25 a 30, 16. O FAC, você repete nesse local aqui o primeiro valor do FI, nesse outro local é a soma desses dois, 12 mais 4, esse 24 aqui, ó, é 4 mais 12 mais 8, esse 40 é a soma de todo mundo. A frequência acumulada decrescente. Você inicia com o último valor do FI, repete ele aqui, ó, 16, 16. Esse outro número é a soma desses dois, 16 mais 8. Esse 36 é a soma de 16, 8 e 12. E o 40 é a soma de tudo. O XI é o ponto médio dos limites. É, na verdade, o 10 mais 15 dividido por 2. Esse é 17,5. 15 mais 20 dividido por 2. E assim por diante. O FI vezes o XI vai ser o produto, né? A multiplicação FI vezes o XI. Ok. Essa aqui é uma informação que nós vamos utilizar para calcular a média, variância, desvio padrão. XI menos a média. Então, é o valor do XI menos a média. A média vai ser calculada daqui a pouquinho. O XI menos a média elevado ao quadrado. O FI multiplicado por XI menos a média ao quadrado. E a nossa tabela está pronta. A variância, eu tenho a fórmula aqui. Então, eu vou buscar essa informação dessa coluna aqui para eu poder colocar na parte superior da fórmula, que é o 1090, e vou dividir por n menos 1. Calculando a média, como eu disse agora há pouco, é simplesmente o somatório de XI FI, que ó, XI FI, o somatório 880, dividido pelo n, que é 40, a quantidade do FI. Nós temos aí 22 como resposta. A variância. Eu pego 1090, que é o somatório dessa coluna, divido por 39, que é 40 menos 1, e pronto, está resolvido. 27,95 quilogramas ao quadrado. Muito bem. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você faz simplesmente a raiz quadrada do 27,95. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Você tem todos os dados, foi feito anteriormente. Deu 24,03%. Isso aqui é considerado um coeficiente de dispersão, né, médio. A mediana, eu coloquei a tabelinha aqui para ajudar. A equação é o limite de onde está a mediana. Esse n-2 é para encontrar qual é a classe. O restante é frequência acumulada anterior, aquela que está, né, lá na mediana,
o FI de onde está a mediana vezes o HC. Então, a primeira coisa a fazer é determinar qual é a classe. Para você saber onde é a classe, qual é a classe que eu vou pegar, é o N dividido por 2. O N é 40, dividido por 2 é 20. E você olha em qual local? Você olha no FAC. O número 20, olhando no FAC, ele está depois do 16. Então, ele está na terceira classe. Ok? Terceira classe. O 20 está na terceira classe. Depois desse 16 aqui. Então, vamos lá. O limite lá da terceira classe, o limite inferior, é o 20. Então, o LI é o 20. O N sobre 2 é 40 dividido por 2. A frequência acumulada anterior àquela da terceira classe. Então, eu vou lá na frequência acumulada da terceira classe, é o 24. A anterior é 16, coloco aqui 16. O FI de onde está a mediana? O FI de onde está a mediana. Então, a terceira classe. O FI da terceira classe é o 8. O HC é o 15 menos o 10. Ou o 20 menos o 15. Ou o 25 menos o 20. É a amplitude da classe. Então, você vai ter aí 22,5 quilogramas. A moda. Muito bem. Eu tenho aqui a equação para a moda, né? É o limite inferior de onde está a moda. O FI posterior daquela classe ali, o FI anterior e aqui o HC. Mas a primeira coisa para você calcular a moda é verificar onde eu tenho o maior valor no FI. Bom, olhando em FI, o maior valor é o 16. Então, os dados que eu vou buscar são dados da quarta classe. Quarta classe. Ok. Fazendo então a devida substituição. O limite inferior de onde está a moda, o limite inferior é o 25. A frequência absoluta posterior, bom, depois do 16, eu não tenho nada, é zero. A frequência absoluta anterior ao 16 é 8, tá aqui 8. A posterior é zero. Vezes o HC, que é 5. Então, essa parte aqui da equação vai ser cancelada, vai sobrar apenas o 25. A amplitude total. Bom, você pega o maior valor e subtrai do menor. Nesse caso aqui, é 30 menos o 10. Continuando agora com o quartil, né? Eu tenho aí a equação para o quartil. O primeiro quartil, você pega o limite inferior de onde está o quartil. Esse 1 aqui, ó, é 1 vezes n sobre 4. Frequência acumulada anterior, frequência absoluta de onde está o quartil 1. Mas a primeira coisa é saber qual é a classe que você vai buscar os dados. 1 vezes n dividido por 4 vai ser 10. Você vai lá no FAC e procura o número 10. O número 10 está depois desse 4 aqui. Então, os dados são dados da segunda classe. Ok? Então, o limite inferior da segunda classe, vamos lá, é o 15. Coloco ele aqui, 15. O 40 sobre 4 já foi feito, ele é 10. A frequência acumulada anterior, vamos lá ver quem é a frequência acumulada. É o 16, anterior é 4. Então, anterior ao 16, 4. Agora, o FI de onde está o quartil? Esse FI aqui vai ser o 12. É o FI da segunda classe, 12, vezes o HC, e temos aí 17,5 quilogramas. Espero que você tenha entendido, né? E encontraremos aí nas próximas aulas.